Olha, o IBGE divulgou esta semana uma pesquisa de uma organização internacional sobre a mulher no legislativo, ou seja, nas câmaras municipais. O número ainda é bem baixo, mas a discussão sobre a representatividade feminina está cada vez mais crescente e importante. A reportagem é da Carolina Iannelli. Balança. A Audrey é uma das 9 vereadoras da Baixada Santista. E olha que estamos falando de uma região importante com mais de 1 milhão de habitantes. O Legislativo conta com 135 representantes. Mas por que tem tão poucas mulheres na política? Para Audrey, uma das razões é a forma como a mulher enxerga a si mesma, o que deveria mudar. Se você olhar o mapa eleitoral, você vai observar que são muitas as mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade, no dia a dia de muitas pessoas, mas que elas são usadas para que os homens ocupem esses cargos. Então, mulheres precisam se enxergar nestes postos e que, se elas já fazem a diferença nas suas comunidades, nas suas áreas, imagina se elas ocupassem as cadeiras do Legislativo ou do Executivo. Esta historiadora e cientista política explica que, por lei, todos os partidos precisam reservar até 30% da lista de candidatos para as mulheres, mas mesmo assim é bem difícil alcançar esse número. E aí, se poucas mulheres se candidatam, menos ainda se elegem. A especialista atribui parte desse ciclo aos obstáculos que elas sabem que vão enfrentar num meio dominado por homens. A atividade política, a atividade partidária exigem uma dedicação que muitas vezes as mulheres, em razão dos papéis que são atribuídos a elas, elas não têm um tempo do qual elas não dispõem. Sem contar que você tem uma estrutura historicamente patriarcal e que isso também, mesmo quando elas participam dessa vida partidária, elas encontram inúmeros obstáculos para se colocar dentro dos partidos, para se fazer ouvir e para conseguir uma posição. A Audrey diz que um dos desafios é ser ouvida para valer pelos colegas. Há uma cultura ali estabelecida e posta pela questão do homem falar mais alto, do homem ter atitudes mais fortes, né? A partir do ingresso que uma mulher começa a fazer parte desta casa, os homens precisam parar para realmente falar, opa, vamos ter que mudar aqui um pouquinho o nosso comportamento e dar voz à mulher. Nas cidades da Baixada Santista, o número de vereadores varia de 10 a 21, dependendo da quantidade de eleitores, mas a representatividade feminina é baixa. Nas câmaras da região, há no máximo 2 vereadoras no mesmo plenário. Isso acontece em Santos, Praia Grande e Peruíbe. Em Bertioga, Guarujá e Cubatão, tem só uma vereadora. Em São Vicente, Mongaguá e Itanhaém, apenas homens ocupam os cargos do Legislativo. A quantidade de mulheres nas câmaras municipais da região não chega a 7% do total de vereadores. O número está abaixo da média brasileira, que fica em torno dos 10%, e é inferior também ao registrado no mundo, quando a proporção de mulheres passa dos 23%. A pesquisa divulgada pelo IBGE sobre presença feminina no parlamento mostra que o Brasil ocupa a posição de número 152, num total de 190 países. No primeiro lugar está Ruanda. Para a cientista política, o número é reflexo de características culturais, mas que tem mudado com acesso à informação e mobilização. À medida que isso vai acontecendo, isso vai gerando uma nova consciência e novas demandas da sociedade também. E isso transforma, inclusive, a maneira como a gente lida com essas questões na escola, dentro de casa, na criação dos filhos e das filhas e no tratamento das questões de gênero. Então, você pode ter uma mudança de cultura mesmo, uma mudança de pensamento, e isso acaba se impondo, se expressando em outras dimensões. A vereadora de Santos acrescenta que a mulher também tem papel importante no voto. Durante a corrida eleitoral, é preciso pesquisar e escolher quem melhor representa as questões que precisam de mais atenção. Se eu tenho uma candidata, uma mulher que possa pensar mais nos direitos voltados às causas das mulheres, nas políticas voltadas às crianças, porque há uma tendência maior da mulher pensar na mulher. Então, eu acho que isso também precisa ser um peso na hora do voto.